Caros alunos, vamos para a nossa última unidade, unidade 3, que vai falar sobre plano diretor, elaboração e implementação. Essa videoaula ela foi baseada na obra Plano Diretor e Gestão Urbana de Otílio Macedo Pinheiro. Bom, quais são os objetivos específicos da unidade? Primeiro, avaliar o plano diretor do município quanto ao seu conteúdo e ao seu potencial de ser aplicado. Segundo, objetivo específico, descrever os procedimentos para concretizar o plano diretor participativo e melhorar a sua cidade. E, terceiro, conduzir a implementação e o monitoramento do plano diretor. Bom, e o plano diretor? O que é? Para que ele serve? Bom, a expressão plano diretor, ela começou a ser utilizada no Brasil na década de 30, tá? Em francês, plan directeur, quando o arquiteto Alfred Agache elaborou um plano para a cidade do Rio de Janeiro. Contudo, até hoje, a gente não tem um consenso nos meios técnicos e acadêmicos sobre o real conceito do que viria a ser plano diretor, tá? E a explicação aí se deve a dois principais fatores, Por um lado, são ínfimas as práticas de planos implementados que sejam capazes de alimentar a teoria, E, por outro lado, o conceito de plano traduz as diferentes visões ideológicas de cidade e de interesse que seus autores representam. De modo simplificado, a gente pode dizer que o planejamento urbano no nosso país é expresso por meio de duas vertentes, as normas e os planos. As normas elas são expressas nas denominadas leis urbanísticas, e em particular na lei de parcelamento e na lei de uso e ocupação do solo, ou de zoneamento. E os planos diretores, eles refletem em suas intenções e conteúdos a concepção dessas diferentes práticas de planejamento citadas por Souza, tá? E que no país tomaram a forma de planos físico-territoriais, de plano diretor de desenvolvimento integrado, o PDDI, o plano diretor de desenvolvimento urbano, o PDDU, o plano estratégico e, mais recentemente, planos diretores participativos, o PDP, esses sintonizados com a reforma urbana que nós já tratamos na unidade 2. Como vimos, a lei máxima do país, ou seja, a Constituição Federal, regulamentados pelo Estatuto da Cidade, que vai definir o plano diretor como um instrumento básico da poliexpansão urbana, o qual deverá ter como objetivos o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e também o bem-estar de seus habitantes. E em comum, os planos eles partem de uma leitura da cidade, que eles chamam de diagnóstico, e seus problemas e suas potencialidades. E daí, então, eles traçam os objetivos e as estratégias para transformar positivamente a sua realidade. Em geral, os planos urbanísticos eles apresentam um conjunto de propostas para a futura organização espacial dos usos do solo urbano, também das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana para a cidade e para o município. Propostas essas definidas para curto, médio e longo prazo. Bom, o plano ele é apresentado em forma de projeto de lei municipal e ele é complementado por anexos, estudos, mapas, tabelas, tá? E existem grandes diferenças entre aqueles planos tradicionais que são normativos e o plano diretor participativo, que é uma novidade que foi trazida pelo Estatuto da Cidade, que é uma espécie de pacto, da sociedade para o ordenamento e a gestão do território. O plano diretor tradicional, o tipo PDDI, PDDU, ele contém um extenso diagnóstico da realidade física,
social, econômica, política e administrativa da cidade e também do município e da sua região, tá? Muitos deles, eles são super abrangentes, eles estabelecem normas e diretrizes para todas as políticas públicas, inclusive a desenvolvimento econômico e social, como saúde, emprego, cultura e etc. Os planos diretores tradicionais, eles propõem-se a resolver todos os problemas da cidade, interferindo até em áreas que fogem da sua alçada, né? Como, por exemplo, questões do âmbito da política agrária, política macroeconômica, transporte metropolitano, ou seja, formam uma lista de intenções que eles não têm meios para concretizar. Quanto ao processo de elaboração, os planos ditos tradicionais, eles são feitos por especialistas, né? E eles são apresentados na forma de documentos técnicos científicos. Eles podem envolver profissionais de múltiplas disciplinas, mas a coordenação, os prognósticos e as propostas, elas ficam em geral a cargo de engenheiros e arquitetos. Muitas vezes, a participação das equipes técnicas municipais, elas se limitam ao fornecimento de informações, tá? A participação da sociedade, na melhor das hipóteses, se reduz a audiências públicas quando o documento já está, né, alinhavado, e aí então são apresentadas as propostas. Vamos falar agora sobre a novidade, né, sobre o plano diretor participativo, conteúdo e processo de elaboração. Então, esse novo conceito de plano diretor, ele tem início aí na década de 90, tá? Aí, simultaneamente, a tramitação do Estatuto da Cidade no Congresso Nacional, tá? Naquele momento, quando algumas prefeituras elaboraram planos diretores, seguindo aí os princípios da reforma urbana, que nós já tratamos aí nas duas unidades anteriores, ou seja, com foco nos problemas estruturais da cidade, né? Que são aí principalmente o que? Segregação territorial, degradação ambiental, financiamento do desenvolvimento urbano. E aí, diante desse cenário, né, houve uma grande resistência das elites a essas novas propostas, né, contidas nesses novos planos, né, particularmente em relação aos instrumentos que vinculam o direito de construir a função social da cidade, tá? E da propriedade, tais como o coeficiente básico de construção, a delimitação das EIs, né? O IPTU progressivo no tempo e etc. Por meio de representantes lá nas câmaras de vereadores, também no Poder Judiciário, nos meios profissionais e no Executivo, a elite econômica que estava ligada ao setor imobiliário tentou e continua tentando obstruir a aprovação desses planos, ou então só aprová-los após fazer grandes modificações que tiram, né, ou desfiguram, melhor dizendo, a proposta original, ou ainda, quando aprovados, engavetá-los logo após a mudança da administração municipal. A partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, se fortaleceu um movimento a favor desses planos comprometidos com a implementação do Estatuto da Cidade, tá? Isso foi expresso em uma campanha nacional que foi conduzida pelo Ministério das Cidades e também pelo Conselho das Cidades, que propôs e difundiu, então, o Plano Diretor Participativo, PDT, ou seja, a cidade de todos, tá? Essa sigla PDT não tem a ver com o partido, é a sigla para, né, nominar aí esse novo tipo de plano diretor. Esse plano diretor participativo, ele deveria ter aí a orientação sobre 3 eixos, tá? Primeiro, inclusão territorial. Então, a inclusão que busca assegurar aos pobres o acesso à terra urbanizada e bem localizada, incluindo a segurança da posse e da moradia.
Também a justiça social implica em uma distribuição mais justa dos custos e dos benefícios do desenvolvimento urbano. E a gestão democrática, né? Ela propõe uma participação cidadã na concepção, execução e fiscalização da política urbana. Então, o plano, né, diretor, ele deixa de ser um documento técnico elaborado por especialistas, né, sem muita, vamos dizer assim, participação, né, e passa a ser um processo agora político, dinâmico e participativo que vai mobilizar toda a sociedade para discutir e estabelecer um pacto sobre projeto de desenvolvimento do município. É aquela conivência que eu comentei anteriormente, tá? Quando você faz parte do processo, né, você se sente um dono desse plano, tá? Então é muito mais fácil, né, a aceitação, tá, por parte da sociedade. O processo de elaboração ele deve propiciar debates e negociações de natureza política entre interesses conflitantes, muitas vezes antagônicos, como, por exemplo, do setor imobiliário, ambientalistas, movimentos populares, e ele deve ter a condução através do Poder Executivo articulado com a sociedade civil, tá? Ele vai deixar de ser apenas um instrumento que vai regular o uso do solo para estabelecer, então, a função social da propriedade e da cidade. A Ação Nacional de Apoio aos Municípios para a Elaboração dos Planos Participativos. Tá? Apesar aí do alto índice de urbanização, né, 82% da população ela vive nas áreas urbanas dos municípios. Né? O Brasil ele chegou aí no século XXI sem uma política nacional para as suas cidades. Tá? Em 2003, no primeiro dia do governo do presidente Lula, foi criado o Ministério das Cidades, tá? E ele tinha como missão construir essa política de forma federativa e participativa, articulando os 3 níveis de governo e os distintos segmentos da sociedade civil. No mesmo ano, ou seja, em 2003, foi realizada a primeira Conferência das Cidades, que mobilizou 320 mil pessoas de 3.457 municípios e elegeu também 2.510 delegados, e foi estabelecido o primeiro Conselho das Cidades, o CONCIDADES. Integram o Ministério os setores de habitação, saneamento ambiental, mobilidade e ordenamento territorial, com o objetivo de assegurar a todos o direito à cidade. Bom, a campanha aí, Plano Diretor Participativo à Cidade de Todos, né? Frente aí, né, a esses novos desafios de estruturar nacionalmente o planejamento territorial, a equipe aí do Ministério, né, se coloca diante de algumas questões, né? E aí, como transformar a obrigatoriedade, né, determinada pelo Estatuto em oportunidade de construir cidades mais justas, democráticas, né, e com a melhor qualidade de vida para todos, né? Outra questão, como fazer chegar o conhecimento desses novos instrumentos para que fossem compreendidos e debatidos pelos diversos segmentos da cidade, né? E como tornar os processos de elaboração dos planos em arenas democráticas que possibilitem a negociação e a pactuação de projetos da cidade e desenvolvimento urbano. E como chegar a cada município respeitando a sua diversidade e a sua competência de ordenamento do seu território delegada pela Constituição. Então são grandes desafios, tá? Então houve a preocupação, né, de evitar o que ocorreu na década de 70, tá? No período do Serpal, tá? Em que a obrigatoriedade de ter planos para se obter recurso federal se transformou em um festival de planos diretores, né, que foram elaborados por atacados, né, e vendido aí por consultores administradores inexperientes ou coniventes, tá? E mesmo aqueles planos seriamente elaborados, eles se limitavam a estabelecer padrões de uso e ocupação do solo
para uma cidade tecnicamente ideal, esquecendo aquela outra cidade real, tá? Ou seja, não enfrentando os reais problemas das nossas cidades, que é a irregularidade, a desigualdade e a insustentabilidade. A segunda estratégia, tá? A de difusão da nova concepção de plano diretor participativo, ela vai se concretizar em diversas atividades, tá? Esse conjunto de atividades recebeu o nome de Campanha Nacional, né, do Plano Diretor Participativo, ou seja, cidade para todos, de todos, tá? O Concidade, ele emitiu 3 resoluções, tá? A resolução número 15 de 2004, a número 25 e 34 de 2005, que instituíram a campanha e estabeleceram diretrizes sobre o processo participativo e o conteúdo mínimo que cada plano diretor, né, participativo deveria conter. Bom, vamos ver agora um panorama dos planos diretores municipais no Brasil. Bom, como resultado surpreendente, né, até fevereiro de 2007, em quase 80%, aliás, 89% dos municípios obrigatórios, os planos já haviam sido aprovados ou estavam nas câmaras municipais ou em fase de elaboração ou revisão, tá? Esse resultado ele foi obtido em pesquisa realizada pelo CONFIA, tá? Juntamente com o Ministério das Cidades, em 1.553 dos municípios obrigatórios, identificando os processos e conteúdo dos planos realizados. Bom, tratar de outra questão aí, a Ação Nacional de Apoio aos Municípios para a Elaboração dos Planos Participativos. Bom, como a gente viu, né, a grande maioria dos municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes ou integrantes aí das regiões metropolitanas já elaborou ou revisou recentemente seus planos diretores, tá? E nesses municípios estão concentrados a maior parte da população e os grandes problemas brasileiros. Eles têm pela frente o grande desafio de transformar a lei aprovada em ações concretas, ou seja, cidades inclusivas e democráticas. Essa transformação dependerá fundamentalmente do conteúdo da lei, né, da vontade política e da reorganização interna da administração para sua aplicação e gestão. Então, isso aí são pilares fundamentais para que a coisa dê certo. Avaliação do plano diretor aprovado. Bom, o primeiro passo aí na avaliação, né, é a gente saber se o plano diretor ele foi elaborado, está aprovado segundo as diretrizes contidas no Estatuto da Cidade, tanto com relação ao processo participativo de elaboração, quanto ao seu conteúdo. O segundo passo é verificar se o plano identificou, definiu as estratégias e os meios para enfrentar os problemas estruturais da cidade e suas causas, né? A que setores da sociedade ele atende? Ele detalhou os instrumentos para sua aplicação imediata ou se limita às grandes diretrizes? Ele estabelece como será a sua aplicação e gestão? Bom, essa análise ela é importante porque muitos dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade, né, que possibilitam que a cidade e a propriedade cumpram sua função social, eles só podem ser aplicados se estiverem descritos e delimitados no plano diretor. Caso contrário, não é possível, do ponto de vista legal, que eles sejam aplicados, tá? É também importante analisar se há coerência entre os objetivos, as estratégias e os instrumentos previstos para alcançá-los. Isso é um respaldo legal indispensável para a concretização dos objetivos, pois é o que vai possibilitar transformar o plano diretor em cidade. Bom, e aí a gente está chegando ao final, né? Reorganização da prefeitura para a gestão integrada e participativa do território do plano diretor. Bom,
Mesmo no caso dos planos autoaplicáveis, né, o grande desafio é tirá-lo do papel, né, transformar boas intenções em cidades melhores. E a eficácia do plano ele vai depender especialmente da atitude e do compromisso da administração pública, para que sua operacionalização ela se faça no respeito às diretrizes e às ações acordadas. E é claro também, né, da vigilância da sociedade local. Essa tarefa ela pode ser facilitada se for implantado no município um processo democrático de planejamento urbano e gestão, fortalecido e iniciado na elaboração do próprio plano diretor. E alguns planos já estabelecem as normas e as condições de sua gestão relativas à representação dos vários setores do poder público e da sociedade civil, a produção e disseminação de informações, as instâncias de discussão e decisão e até a organização administrativa da prefeitura. A regulamentação dos instrumentos e ou revisão da legislação. Bom, no caso ideal dos planos diretores aplicáveis, os temas conflitantes da cidade já foram tratados e pactuados e já contém as regras e os instrumentos de política urbana para sua aplicação, tá? E aí, né, já definem, né, o uso e tamanho de lotes, eles delimitam as famosas EIs, estabelecem as regras para a cobrança do IPTU progressivo, do solo criado, o coeficiente de aproveitamento, tá? E aí, nesse caso, a regulamentação complementar ela tende a ser desenvolvida sem grandes embates. Contudo, né, a grande maioria dos planos diretores, infelizmente, não é auto-aplicável, deixando para a legislação complementar as questões mais polêmicas, né, tais como definição do uso da ocupação do solo, regulamentação dos loteamentos e instrumentos de política urbana, né, e por razões diversas, né, como falta de tempo, falta de informações suficientes, falta de acordo na construção do pacto ou temor de contrariar os grandes interesses fundiários do município. O sistema de gestão participativa do plano diretor. Bom, a implementação do plano decorre de várias administrações e, portanto, deve ter no seu horizonte a continuidade administrativa. Então, o plano não é de um prefeito, o plano é da cidade, tá? Não pode prescindir do engajamento de quadros permanentes da administração e, principalmente, da mobilização e acompanhamento permanente da sociedade civil, particularmente os setores comprometidos com a inclusão territorial dos mais pobres. Segundo o Estatuto, os planos eles devem ser revistos no máximo a cada 10 anos. E a gestão do plano ela deve se fundir com a gestão da cidade. O Concidades, né, ele recomenda a instituição de Conselho da Cidade ou outro Conselho Municipal de Política Urbana, tá? E também das conferências municipais como os principais canais de deliberação sobre a política urbana e de monitoramento do plano diretor. Os conselhos eles vão ser também espaços políticos para tratar de questões que transcendem o município, tais como questões metropolitanas, regionais, de políticas estaduais e federais que afetam o município. O bom funcionamento dos conselhos ele depende da representatividade dos seus componentes, de regras claras de deliberação, de estrutura de funcionamento e, como a gente viu, né, também do acesso regular a informações confiáveis, atualizadas e em linguagem acessível, né, sem muito jargão técnico. No entanto, as conferências, né, elas são os momentos de maior mobilização da sociedade e do governo para discutir os temas de maior repercussão no desenvolvimento do território e para discutir a revisão do plano. Nos grandes municípios, as conferências elas exigem longa preparação com regras claras de representação e participação, estrutura, produção de material de divulgação e informação prévia.
e a condução política daqueles com poder decisório sobre o tema. E é também imprescindível a continuação do processo de capacitação de atores locais, particularmente os conselheiros e delegados do orçamento participativo, para que eles possam alimentar os processos de conhecimento, análise e principalmente de deliberação. Em resumo, são grandes os desafios e principalmente sobre os novos procedimentos necessários para concretizar um novo modelo de gestão, que implicará em mudanças de procedimentos internos na prefeitura e uma nova relação governo e sociedade para avaliar, monitorar e propor correções aí no plano e nos rumos do município. Bom, a gente fica por aqui, assim a gente termina o nosso módulo, tá? Aí estão as referências da nossa videoaula. Referências complementares. E aqui sou eu. Então, até logo, pessoal.